gente começa mais uma edição do programa Utilidade Pública. Muito obrigada pela audiência. E você considera a sua mente uma mente ativa? É isso que a gente vai abordar na Utilidade Pública de hoje, no bate-papo com a psicóloga Ione Araújo. Ione, muito obrigada pela presença aqui na Utilidade Pública. Eu que agradeço, Dani, o convite. E vamos lá, tratar desse tema que está bem atualizado, bem atual, todo mundo está falando sobre isso. Vamos manter a nossa mente ativa, E assim, a ideia de trazer esse tema é porque, assim, quando a gente costuma ouvir das pessoas, olha, quero um envelhecimento saudável, então vamos caminhar, vamos fazer academia, sempre muito voltado para a atividade física e atividade mental. Exatamente. Está todo mundo muito preocupado com se tornar fit, Tá fit, ir para academia, a nutrição, a alimentação. Mas uma coisa que a gente precisa se preocupar mesmo também é com a nossa mente. Porque a tendência é que as pessoas se preocupem com a mente só quando chegam a uma certa idade. Que aí acabou esquecendo de comprar alguma coisa, acabou esquecendo algum compromisso, é quando as pessoas começam a se preocupar. Mas não é o que deveria ocorrer, Nós devemos nos preocupar com a mente desde cedo. Tem alguns estudos, pesquisas científicas já indicam que a partir dos 20 anos as pessoas já começam a perder, a ter um declínio do cognitivo, que é a parte do aprendizado, da memória. Então, a partir dessa idade, a gente já tem que começar realmente a se preocupar. Mas desde criança a gente pode colocar a mente para funcionar, Funcionar bem, com atividades não só do nosso dia a dia, mas outras atividades que complementem esse desenvolvimento. Você trazendo esse estudo aí, olha, a partir dos 20 anos já começa a ter um declínio. De que forma as pessoas podem exercitar a mente? Porque a gente está falando de uma idade que, assim, teoricamente, a mente estaria mais ativa, porque é uma idade mais ativa, onde já está se misturando estudo com trabalho. Isso não representa uma mente ativa, é isso? Não, a mente está ativa, mas será que está ativa de forma saudável? Essa é a preocupação que a gente tem que ter, porque a gente acorda, tem todo o compromisso durante o dia, trabalho, escola, Nessa idade dos 20 anos tem questão do namoro, relacionamento, e a mente está realmente trabalhando. Mas será que está de forma saudável? E esse estresse do dia a dia, esse cansaço, essas tensões que a gente vai passando, Então você precisa cuidar também de forma para que a mente ela vá envelhecendo ativa, mas saudável. Você tendo uma qualidade de vida, sempre buscando a qualidade de vida. A gente não busca a qualidade de vida física, vai lá cuidar dos órgãos, Mas e o órgão principal que a gente deveria realmente estar lá em primeiro lugar da preocupação seria o cérebro, e a gente às vezes deixa ele lá tão cansado, e esquecido. E quando você fala assim, deixa ele tão cansado, só me vem à mente assim, esse estresse do dia a dia. As pessoas, a gente sabe que estresse todo mundo vai ter uma hora ou outra, mas tem uma dose que seria aceitável de estresse. Mas às vezes isso não é possível, o estresse acaba aí se emendando aí de segunda a sexta. Muita gente, às vezes, domingo já está naquele estresse por conta da segunda-feira, já não consegue dormir bem. O que é considerado um estresse aceitável e o não aceitável quando a gente está falando de mente ativa? Pronto. No dia a dia, aquela tensão que a gente fica na preocupação de realizar alguma atividade, na tensão de a gente dar conta do trabalho, dos filhos, escola. Esse é o estresse que a gente podemos dizer assim, é a nossa rotina do dia a dia. É cansativo porque todo mundo agora fala, estou estressado, e ficou como se estivesse na moda estar estressado. Mas existem níveis de estresse, a gente vai avaliando por níveis. E aí, quando o estresse ele fica crônico, aí a mente está adoecendo. Você não consegue mais desenvolver as suas atividades. Você ficou tão cansada, puxou tanto da mente. Exatamente. Que ela já está, aqueles esquecimentos já estão mais comuns. Isso. Você vai começando a esquecer as coisas, você vai começando a ter aqueles lapsos de memórias e coisas bobas do seu cotidiano. Coisas que você faz todos os dias, acaba esquecendo, como por exemplo, o que é que eu almocei ontem? Ontem eu fiz o quê? Então, são coisas que realmente você começa
né, a esquecer, já vai dando, o cérebro já começa a dar sinal de que está cansado, de que você precisa dar uma parada, mas direcioná-lo para outras atividades mais relaxantes, atividades que vai estimular que essa mente ela fique ativa, criativa. Né? Você fazer, ao invés de você estar todo dia na sua rotina de trabalho, você chega em casa para descansar, você pode jogar um jogo de tabuleiro, ler um livro, jogar um videogame com o filho, com o esposo, né? Quem curte o vídeo. Isso tudo vai fazer com que o cérebro ele estimule. Né? Então, ele vai tirando aquela carga da preocupação, mas ele vai continuar trabalhando, só que com atividades mais saudáveis. Seria um descanso necessário para manter essa mente ativa, igual o sono. Isso, exatamente, igual o sono. Todo mundo precisa ali do sono, não necessariamente o corpo está parado. Sim. Quando está dormindo, a gente já sabe que não está parado, o corpo não está parado, quando a gente já está ali trabalhando também, mas de uma outra forma, numa outra velocidade. Assim é o cérebro. Isso, assim é. E aí, quando você falou, olha, Dani, às vezes a pessoa é criança e já pode ir estimulando essa mente ativa, desenvolvendo hábitos. E aí, muitos pais acabam dizendo assim, olha, eu preciso incentivar ou deixar a mente ativa do meu filho, deixar meu filho ativo. Então, eu vou fazer o seguinte, ele chega da escola, ele vai almoçar e ao invés de descansar, ele já vai ali para cursar um idioma, e aí depois ele vai para uma natação, e aí depois ele vai para uma banca, e aí aquela agenda fica lotada. Isso necessariamente compõe o que a gente fala de hábitos para uma mente ativa? Se for devidamente dosado, sim. Você pode ter um dia preenchido, com as suas horas todas preenchidas, desde criança, inclusive. Até porque os filhos acabam seguindo a nossa rotina, né, do dia a dia. A gente precisa mantê-los ocupados, porque nós também estamos ocupados. Mas a gente precisa determinar horário para tudo, inclusive para o descanso dele. Se não for possível esse descanso logo após o almoço, porque a gente vai precisar sair para trabalhar e ele precisa ir para aula de idioma, para aula de reforço, mas que a criança vá para a cama cedo, porque ela precisa das suas, no mínimo, 8 horas, né, diárias de descanso, para que o cérebro, no dia seguinte, comece realmente a funcionar. Né? Retome. Incluir nesse dia a dia e nessa agenda também o descanso e o lazer. Exatamente. Porque nesse horário, até no horário, as escolas hoje têm um intervalo, o horário do recreio, no caso, mais reduzido do que, né, nos nossos tempos dentro. Né? E aí, essas atividades que deveriam ficar para o turno da tarde, no caso que eles estão em casa, a gente também preenche. Né, as atividades, os pais preenchem os horários dos filhos com essas atividades, mas é importante que se deixe um horário para ele descer, se morar num condomínio e jogar uma bola, né, ir numa praça, andar de bicicleta, jogar, né, ter um joguinho. As mães ficam preocupadas com relação ao videogame, mas é sempre como eu falo no consultório, tudo precisa ter um limite. Né? Você ter um jogo em casa não é ruim, é bom, porque vai estimular a mente da criança. Mas você precisa saber que jogo é esse, quantas horas que ele vai jogar, né? Qual o horário que ele vai jogar, porque também se invadir o horário que deveria ser o horário do sono dele, aí também já começa a complicar um pouquinho. Ou do estudo, né? Com relação à rotina, ou do estudo, isso. Tem algum, por exemplo, manter a mente ativa, tem algum estudo que indique que, por exemplo... reduz o risco da pessoa apresentar Alzheimer? Sim. Hoje é uma das grandes preocupações porque o número de pessoas, né, com Alzheimer está aumentando. Né? Então, manter essa mente ativa, você já fazendo isso desde cedo, os estudos já afirmam que as pessoas tendem a diminuir, no caso, o número de pessoas que venham a ter Alzheimer, justamente porque o Alzheimer é justamente essa demência, né? É a perda desses movimentos, é a perda dessa cognição. Então, quanto mais você vai movimentando, deixando essa mente mais saudável, com certeza você vai ter uma qualidade de vida melhor na terceira idade e evitar algumas doenças como Alzheimer, né, as doenças cardiovasculares. Então, já tem estudos comprovados, né, a leitura é um hábito saudável para manter a mente ativa, independentemente da idade. Independentemente da idade. E você sempre está buscando algo novo. Né? Você já tem uma rotina, então busque ler sobre coisas novas, procurar fazer coisas novas.
né? A gente tem casos, inclusive, de pessoas que se aposentam, no caso, e aí deixa aquela rotina do dia a dia, que é de trabalho, sair de casa, já ter aquela rotina das atividades que eles fazem. Então, precisa incluir outras atividades, né, nessa rotina. Preparar, as pessoas precisam se preparar para a aposentadoria. Principalmente aquelas pessoas que são muito ativas. Sim. Além do horário mesmo do trabalho. Pensa, gente, muita gente fica assim, olha, aleluia, daqui a pouco vou me aposentar, eu vou ficar com meu tempo livre, certo. Mas você já pensou de que forma você vai utilizar esse tempo livre? Porque, olha, o ócio da aposentadoria é uma coisa complexa, pode levar até a depressão. Leva. Já vi muitos casos que chegam ao consultório de depressão, quase que metade dos casos que chegam de depressão nessa idade é justamente por conta da aposentadoria, que a pessoa começa a sentir inútil, né? Não tenho mais atividade, o que é que eu vou fazer? Eu não consigo mais ficar em casa. Você saía de casa 5, 6 da manhã todos os dias, retornava no final do dia, ainda tinha atividade de casa para fazer. E agora? Né? Chegou esse momento que seria de descanso para aproveitar, mas acaba que você vai adquirindo um problema para você. Será que não está na hora de fazer aquela listinha? Olha, o que é que eu queria muito ter feito, que não consegui. Os lugares que eu não consegui viajar, né? Os livros que eu não consegui ler. Voltar a estudar. Voltar a estudar, exatamente. Cursos básicos. Se aposenta muito cedo no país, no Brasil se aposenta muito cedo. E tem, inclusive, profissões que a gente vê pessoas com 40, 50 anos já em casa, né, sem trabalhar. E agora, vamos fazer culinária, né, para ajudar lá nas atividades de casa. Vamos fazer um curso, hoje a gente tem várias opções, artesanato, né, cursos que você pode ir mexendo e vai desenvolvendo a sua criatividade, utilizando a sua criatividade. Então, vamos inovar, né, colocar coisas novas nessa rotina, no dia a dia, para que essa mente continue funcionando, né? E a leitura sempre. A gente não está falando da leitura das redes sociais, não, tá, gente? A gente está falando porque assim, o universo parece que já conspira para que a gente não trabalhe a nossa mente. É verdade. O caso que a gente estava conversando aqui antes da gente começar a gravar é a agenda de telefone. Sim. A gente agora nem anota mais. Se alguém mandar um nome com o telefone de uma pessoa, você nem olha mais o número, você já grava o nome em cima do nome, você já nem lê aquele número. Nem ouse mandar só o número, né? Tem que mandar já no contato lá do WhatsApp. E não é só isso. Às vezes, eu falo no consultório até às vezes para estimular a mente, vamos fazer palavras cruzadas. Eu tenho esse jogo, eu tenho um aplicativo lá no celular. Não, compre aquele livrinho. Porque além de estar estimulando, você está exercitando, você vai escrever. Hoje a gente não escreve mais, a gente só trabalha com 2 dedos lá, passando as mensagens no celular. E o escrever, a gente vê a caligrafia das crianças hoje cada vez, né, mais difíceis de serem decifradas, as palavras que eles escrevem. Então, é desenvolver mesmo a atividade, é praticar exercício físico. Claro que envolver a questão da alimentação, como a gente falou no início, também é importante, mas você está exercitando não só o físico quanto a mente, é muito importante para que você tenha uma terceira idade saudável. Ione, daqui a pouco a gente vai continuar aqui com o nosso bate-papo, porque a gente precisa intervalo, mas a gente volta já, 2 minutinhos, falando mais aí sobre a importância de manter a nossa mente ativa.